pouco sobre logística urbana. Nós vimos, temos visto nessa primeira parte da logística, todos os conceitos básicos, várias questões iniciais sobre logística. E na primeira aula síncrona, nós conversamos um pouco sobre a utilização de SIG, né, de Sistemas de Informação Geográfica, no contexto da logística, da logística em geral. E hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre a logística urbana, que é um termo, né, que a gente pode considerar recente e um pouco bastante amplo também. Não existe uma definição só de logística urbana, tá? Então a gente vai conversar um pouco hoje para a ideia que vocês, né, da mesma forma como a gente trabalhou com sistemas de informação geográfica, a ideia com relação à logística urbana é que vocês tenham um pouco de contato, né, com essa temática, que muitos cursos ela é uma componente curricular específica, né, não de administração pública, claro, né, nos cursos de engenharia de produção, né, mas aqui nós temos, né, em uma aula, nós vamos ter um entendimento geral do que seria a logística urbana, né, o que ela tem a ver com o que nós estamos estudando e como que nós podemos aplicar, tá? Então eu vou começar aqui. Só. Lembrando então que a nossa prova é no sábado, eu coloquei o questionário hoje, o último questionário, eu não tinha colocado no domingo. Tive um probleminha no joelho aqui, operei o joelho e me desorganizei um pouco, então peço desculpas a todos, mas agora tá lá no Moodle já, tá? Eu coloquei agora um pouco antes da aula, tá bom? Que é a nossa última atividade, né, antes da prova. Bom, então nós vimos na primeira aula, né, vocês estão vendo, né, ao longo do curso, que a logística é a colocação do produto certo, uma das definições da logística é a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo. Produzido ao menor custo, da melhor maneira e deslocado mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e aos clientes. Então essa é a definição de logística. Tá? Nós vimos também, na primeira aula, a definição vimos um pouco sobre o transporte, tá? É um indutor primordial do desenvolvimento de qualquer região, em qualquer país. Não temos a possibilidade de gerar desenvolvimento, né, sem um sistema de transporte eficiente. O transporte absorve, em média, a porcentagem mais elevada dos custos que qualquer outra atividade logística. E um sistema de transporte eficiente e barato contribui para aumentar a concorrência do mercado, diminuindo os preços das mercadorias. Tá? Então, nós conversamos um pouco sobre isso na primeira aula. Agora, né, no contexto da logística urbana, que envolve a questão do transporte, né, envolve logística, envolve transporte, e envolve a cidade. Né? A cidade ela é um ecossistema complexo, onde diferentes atores com interesses diversos são obrigados a colaborar para garantir um ambiente sustentável e uma qualidade de vida adequada. Na cidade, o contexto da mobilidade ela não se reduz à compreensão e ao atendimento das necessidades de deslocamento das pessoas e das coisas, mas ela se insere e ela impacta também, né, no ambiente muito mais complexo, o da própria organização da cidade e das atividades nela executadas. Então, nós temos, né, a questão da logística do transporte, né, e desse transporte realizado dentro da cidade. E quando tratamos, né, com, questões relacionadas ao transporte e algumas outras questões dentro da cidade, nós nos referimos a isso através da mobilidade urbana, tá? Aqui só cabe lembrar, né, que cidade é diferente de município, né? Por exemplo, eu moro no município de Bagé, né, e vivo na área urbana de Bagé. Então, a cidade não é o município, né? O município é todo o município e a cidade é referente apenas à área urbana, tá? Excluindo a área rural.
Então aqui nós temos uma pirâmide invertida da mobilidade urbana. Nós vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana primeiro, para depois falar sobre o transporte na área urbana e, enfim, a logística urbana. E depois vou mostrar para vocês alguns estudos de caso, então, para a gente ter uma ideia, né, do que compreende os estudos dentro da logística urbana. Então aqui nós temos uma pirâmide invertida, né, que seria o ideal, né, talvez, onde os pedestres, né, ocupam, né, uma porcentagem maior, uma porção maior, né, do contexto da mobilidade urbana. Depois nós temos ciclistas, o transporte público, o transporte de carga e, por fim, os veículos, né, os carros e as motos, veículos individuais. Tá? A ideia da mobilidade urbana, vários conceitos que a gente vai ver agora, por trás da mobilidade urbana, é justamente da ênfase, da preferência ao pedestre, né, ao invés da preferência pelos carros, pelas motos, que muitas vezes a gente vê hoje, na verdade, né? E por conta disso nós temos vários problemas, né, a serem resolvidos. Bom, então com relação à mobilidade urbana, todos nós sabemos, né, que mesmo vivendo, né, para quem vive em cidade menor, nós temos alguns problemas de mobilidade urbana, pelo menos na maioria das cidades médias, grandes, até nas pequenas, né, e que se agravou nos últimos anos, nos últimos 10 anos, no momento que começou a aumentar a frota de veículos dentro das cidades, a gente começou a ter maiores problemas de mobilidade urbana. Isso ocorre, né, normalmente devido ao elevado grau de urbanização das cidades brasileiras. Então, a gente pode ter uma cidade com diferentes níveis de urbanização. Nós podemos ter uma cidade, uma área urbana, que ela não é tão densamente urbanizada. E podemos ter uma área urbana mais densamente urbanizada. Tá? E também, né, um dos problemas é a falta de políticas efetivas de desenvolvimento urbano, que integra os diferentes modos de transporte, melhorando a acessibilidade e a mobilidade de pessoas e mercadorias. Então, a gente tem ouvido falar bastante, né, sobre acessibilidade, e também sobre a mobilidade, e são dois problemas, né, bem sérios ainda hoje em dia. Então, esse cenário tem provocado a utilização da infraestrutura de transporte em sua capacidade limite, com alteração dos padrões de deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, à medida que a gente teve, né, essa alteração, como a gente vive, né, no Brasil, né, a gente vive geralmente a ênfase no carro, no transporte individual, né, à medida que aumentou a nossa frota, então a gente cada vez teve mais problemas, né, muitas vezes chegando ao limite, ultrapassando o limite de utilização adequada dessas nossas vias. Pensando na mobilidade urbana, então, contempla pensar sobre como devem ser organizados os fluxos nas cidades e qual seria a melhor forma de garantir o acesso das pessoas ao que a cidade oferece, de uma maneira mais eficiente, socioeconômica, né, e ambientalmente. Então, basicamente, a questão da mobilidade urbana surgiu bastante né, a gente vive bastante na questão da mobilidade urbana, principalmente devido à busca, né, por uma cidade mais acessível a todas as pessoas, né, onde as pessoas possam viver, conviver e utilizar e acessar os serviços de uma maneira adequada. No Brasil, o tema da mobilidade vem sendo amplamente discutido nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, e nós temos, né, instituída pela Lei 12.587, em 2012, a Política Nacional da Mobilidade Urbana. Essa política, essa lei, estabelece as diretrizes, né, a fim de incentivar os deslocamentos não motorizados e coletivos e desestimular o transporte individual motorizado. A PNMU trouxe a determinação de que os municípios com mais de 20 mil habitantes ficassem obrigados a elaborar até 2015, isso foi depois prorrogado, um plano de mobilidade urbana,
Então, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam, né, ter esse plano. O plano deve ou deveria ser capaz de abranger as diretrizes da lei, né? Então, a lei traz uma série de diretrizes, estabelece uma série de diretrizes, mas não só isso, ele também deveria traçar, juntamente com a sociedade civil, um planejamento de curto, médio e longo prazo para a forma, né, com a maneira como se darão ou deveriam se dar os deslocamentos de bens e pessoas na cidade. Então nós, né, no Brasil, a gente tem não tem muito esse costume, digamos assim, de, né, ter a sociedade civil, né, atuar, participar como membros da sociedade civil nesse tipo de elaboração, nesse tipo de discussão. Mas a Política Nacional da Mobilidade Urbana, né, contemplava isso. Uma das diretrizes da PNMU é a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, que deve acontecer visando o desenvolvimento sustentável, que também é um dos objetivos elencados lá na PNMU. Essa diretriz está alinhada, inclusive, com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, com foco mais significativo na necessidade de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, não sei se vocês acessam lá, se alguém já acessou, a gente tem um material da ONU, tem os objetivos lá do desenvolvimento sustentável, é uma publicação com uma série de objetivos em vários campos, em várias áreas, e a gente tem uma série de objetivos, né, para as áreas urbanas. Tá? Então, o PNMU foi concebido também pensando, né, nesses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E nós temos, então, né, no perímetro urbano, a questão do transporte. Então, esse transporte no perímetro urbano ele vem se tornando uma preocupação crescente nos últimos anos, como eu comentei antes, principalmente no Brasil, né, quando começou a aumentar o acesso aos carros e num contexto onde a gente vive o uso individual, né, em detrimento do coletivo. Então, a gente começou a ter um aumento, né, desse problema. O aumento geral no tráfego rodoviário e na demanda por transportes nas últimas décadas, ela resultou em congestionamentos, em atrasos, maior número de acidentes e problemas ambientais. Tá? Básico resumindo, assim, né, toda a série de questões relacionadas a isso. E esses problemas, né, já estão muito além do que era considerado aceitável, né, até alguns anos atrás. Então, por isso a importância de estudar, né, de tentar buscar alternativas de transporte no perímetro urbano, não só de pessoas, como de cargas, de mercadorias. Transportar uma mercadoria dentro de um centro urbano é um processo de otimização das atividades logísticas e de transportes por empresas particulares. Se a gente for pensar, né, no transporte, nessa logística do transporte dentro da área urbana, muitas vezes é uma questão bastante complexa. Tá? Nós temos um ambiente de tráfego intenso, de congestionamentos, de consumo de energia, a gente consome muita energia, né, desperdiça muita energia quando a gente não tem um sistema de transporte adequado. Né, quando a gente tem problemas no nosso sistema de transporte, principalmente no sistema relacionado à entrega de mercadorias, produtos e serviços, nós temos, né, a gente joga muita energia fora, consome muita energia sem necessidade. As operações logísticas de cargas urbanas, elas tornam-se cada vez mais prioritárias no planejamento dos municípios, devem ser consideradas um dos elementos mais importantes para a economia de uma dada região, e embora ela seja um elemento fundamental para o ambiente urbano e a sustentabilidade, ela é muitas vezes ignorada. Então, a gente vai ver depois, são poucos os municípios que realmente atuam, né, no planejamento do transporte urbano, né, eu digo com relação ao transporte de cargas e mercadorias. Tá? Aqui nós temos, então, os principais atores envolvidos na questão do transporte urbano, da mobilidade. Então, nós temos lá
o poder público, né, que garante a mobilidade e a acessibilidade urbana, ou deveria garantir, ou deveria promover, né, tudo isso. A população anseia por acessos a diferentes atividades urbanas, ela que consome, né, as mercadorias, os produtos que estão sendo transportados. E nós temos lá então a indústria, o agronegócio que produz as mercadorias, o embarcador, né, a figura do embarcador que envia a mercadoria, o transportador que transporta e o varejista então que recebe essas mercadorias. Aqui alguns exemplos, né, de objetivos de alguns atores. Nós temos, né, como vimos ali, diferentes atores. Esses atores têm diferentes objetivos que muitas vezes são conflitantes, né? Então, por exemplo, o embarcador, né, contratante do serviço de transporte, clientes das transportadoras. O objetivo deles é maximizar seus níveis de serviço, que incluem custos, horários de coleta, entregas, a confiabilidade do transporte e informações de rastreamento. O transportador, né, as empresas que realizam serviços de transporte ou de armazenagem das mercadorias, o objetivo delas muitas vezes é minimizar os custos associados à coleta e entregar, desculpa pessoal, minimizar os seus custos, né, associados à coleta e à entrega das mercadorias para os clientes, no intuito de maximizar seus lucros. Né, as pessoas, os residentes, os consumidores, né, as pessoas que vivem, trabalham ou compram na cidade, o objetivo delas é minimizar o congestionamento, ruído, poluição e acidentes de trânsito próximo às zonas onde vivem. Elas querem viver em lugares que sejam, né, agradáveis e seguros. E, aqui por fim, a administração pública, as autoridades locais, né, geralmente a prefeitura, mas também pode envolver outros níveis da esfera pública, né, que tem como objetivo ampliar o desenvolvimento econômico da cidade e aumentar as oportunidades de emprego. Então, nós temos diferentes atores, diferentes objetivos, e como é que a gente consegue casar, digamos assim, né, esses objetivos todos, né? Aqui nós temos um exemplo também, tá um pouco ruim, não consegui melhorar a qualidade aqui dessa figura, mas o que engloba a distribuição urbana de mercadorias? Nós temos os veículos, as entregas, as embalagens, as rotas e os envolvidos, né? Então, ali, os veículos, né, com relação aos veículos, nós temos que considerar o tipo, a capacidade, o ano. Com relação à entrega, nós temos a questão dos estacionamentos, a localização, o tempo, geometria, disponibilidade. Então, onde é que estão, né, a pessoa vai entregar mercadorias em uma loja no centro da cidade? Onde estão localizadas as vagas específicas para transporte, né, de carga, para carga e descarga? Qual é o tempo disponível, né, para que ela faça isso? Como é que é a geometria dessa vaga, se ela existe? Ela comporta um caminhão? Ela comporta apenas um veículo leve? Né? E qual é a disponibilidade? Ela está disponível todo dia, algumas horas do dia? Então, isso tudo, né, a gente tem que levar em consideração. A operação aqui principalmente a gente tem que levar em consideração o tempo, né, para fazer toda a operação e a quantidade de entregas. Nós temos ali ainda com relação às entregas os equipamentos de suporte e a frequência de entrega. Já com relação às embalagens, a gente tem que considerar, né, qual é a mercadoria sendo entregue, né, qual é o tipo, qual é o peso dela, qual é o volume. Isso a gente falou um pouquinho na outra aula também sobre isso. As rotas, né, as destino, sistema viário, tempo de viagem. Como é que é o sistema viário, né? O sistema é bom, é ruim? As estradas, as ruas, as avenidas são muito esburacadas, eu tenho acesso todo dia, algumas horas do dia apenas, né? Como é que é? Tem muito trânsito, engarrafamento, tudo mais. E os envolvidos são os operadores logísticos, os varejistas, o poder público e, como nós falamos antes, a população. Dentre os instrumentos da gestão do sistema de transporte da mobilidade urbana, destaca-se então o controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições.
Isso está no artigo 23º do capítulo 6, lá da PNMU. Tá? E também no capítulo 7, o monitoramento e o controle de emissões dos gases de efeito estufa dos modos motorizados. Tá? Quando a gente está falando então mobilidade urbana, a gente tem, né, várias questões envolvidas. O plano de mobilidade urbana, né, que é o instrumento da PNU, da Política Nacional da Mobilidade, deverá contemplar a operação e o disciplinamento do transporte urbano de carga na infraestrutura viária. Então, nós deveríamos usar esse plano, né, feito de acordo com a política, né, nacional, para que a gente conseguisse operar e disciplinar esse transporte urbano, tá, de carga lá na nossa, compatibilizando ele com a nossa infraestrutura viária do nosso município, nossa área urbana, nossa cidade. O transporte urbano de cargas é um desafio para os gestores públicos no Brasil, isso é verdade. Quem trabalha na área da administração pública, municipal, ou quem tem contato, né, com as pessoas e discute, já conversou sobre esses temas, a gente, né, vai perceber que essa é uma questão sensível, digamos assim, né, porque as cidades brasileiras não estão preparadas para incorporar o transporte de carga nos planos de mobilidade. Alguns anos atrás nós tivemos o Estatuto da Cidade e nós tivemos a obrigatoriedade do plano diretor municipal, e no plano diretor municipal nós temos vários estudos em várias áreas, inclusive a questão da mobilidade e transporte, mas se vocês forem analisar, né, os planos diretores, a questão específica do transporte de carga nos municípios, né, dentro da cidade, dentro da área urbana, muitas vezes ela ou nem aparece, ou ela é pouco explorada, ou não é uma questão resolvida nesses planos diretores. Até por isso que nós tivemos depois, então, né, muitos anos depois, a Política Nacional da Mobilidade Urbana. Então, quando tu tem um problema, né, qual é a solução? A gente tem o problema que eu falo é o transporte das cargas urbanas, mercadorias nas áreas urbanas. Isso nos causa uma série de problemas, né? Quem nunca teve problema com caminhão, né, na área urbana, andando na tua frente, não consegue passar e o caminhão é lento e tudo mais, né? E como se resolve isso? Muitas vezes, né, hoje é prática ainda no Brasil, uma das práticas mais comuns é a restrição. A restrição aos veículos de carga. Então, normalmente é isso que se adota no Brasil. O caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana considera apenas a restrição como diretriz para garantir a melhoria da mobilidade urbana. A restrição é definida por lei e amplamente empregada nos municípios brasileiros como uma solução para as externalidades da carga urbana, mas traz consequências onerosas para toda a sociedade. Então, quando a gente vai falar, não sei se tem arquitetos entre nós, mas quando a gente vai falar com os arquitetos, com as pessoas que trabalham no plano diretor, né, e para a administração pública em geral, muitas vezes, né, a questão dos veículos de carga são considerados como um problema nesse contexto do planejamento, né, viário urbano. Mas, na verdade, eles são essenciais. E quando a gente não tem isso resolvido, né, no nível de planejamento, nós temos problemas que, no final das contas, resultam em aumento de custos, né, e poluição. Tá? Então, nós vamos ver depois alguns estudos, em algumas cidades brasileiras, como é que isso está sendo tratado. Então, nesse panorama, nós vemos claramente que a restrição dos veículos aos veículos de carga é uma diretriz que atende parcialmente os interesses dos atores, impactando as atividades de embarcadores, transportadores e varejistas. Nós vimos, então, que nós temos vários atores. Então, se eu sou um habitante de uma zona, né, da cidade, de um certo local da cidade, né, e nós vimos que os objetivos dos atores, do ator habitante, morador, residente, é ter uma qualidade de vida onde tu mora, né? Se não tiver o transporte de cargas onde eu moro, talvez seja muito melhor.
né? Mas isso vai impactar muito, né, os outros atores, embarcadores, transportadores, varejistas, que têm objetivos diferentes do meu, tá? Então essa restrição à movimentação de carga, ela tende, né, parcialmente né, os interesses. Estão me ouvindo agora de novo? Espera aí que eu vou sair aqui. Estão me ouvindo agora, pessoal? Tá, tudo certo então? Tá, ótimo. Acho que toquei aqui no meu fone e desliguei. Desculpe, pessoal. Vou voltar aqui só. Esse último slide aqui, então, nós estávamos falando, eu estava falando sobre que a restrição dos veículos, né, que é de carga, é uma diretriz que é bastante utilizada e ela não vai atender, né, em geral, aos objetivos dos atores, embarcadores, transportadores e varejistas. Muitas vezes ela vai atender o objetivo dos atores residentes, né, ou habitantes do local, e muitas vezes o ator da administração pública também vai achar que está sendo atendido, né, e muitas vezes ele vai estar causando um problema maior, restringindo a carga do que, né, pensando, planejando num contexto um pouco mais abrangente e inclusivo. Tá? E essa restrição vai contra os objetivos da PNMU e também dos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque normalmente não considera a questão da segurança viária. Em muitas situações, a restrição é implementada sem a devida análise dos impactos que podem trazer à atividade de distribuição de mercadorias, desacompanhada de mecanismos de mitigação desses impactos. Tá? Então, quando a gente trabalha com essas questões, vocês vão ver que o nível de planejamento, o nível de conhecimento e entendimento necessário para fazer uma coisa dessas, um estudo, né, com relação à carga e transporte urbano, ele é bem grande. Nós temos que ter um conhecimento bastante abrangente. E poucas pessoas, na verdade, estão disponíveis nas nossas prefeituras, talvez, né, com um conhecimento tão abrangente de tantas, né, um conhecimento um pouco mais amplo sobre todas as questões que envolvem isso, tá? Bom, então o Carvalho, né, aqui no Brasil, realizou uma pesquisa em alguns municípios, em vários municípios, na verdade, né, foram 500 municípios, e ele concluiu, uma das conclusões é justamente essa, que não há por parte das autoridades públicas esforço de planejamento ou, né, nas prefeituras, órgãos estruturados voltados ao transporte urbano de cargas. Então, quem trabalha nas prefeituras, né, consegue visualizar isso bem. Entretanto, dos 500 municípios pesquisados, 300 informaram que criaram algum tipo de medida para restringir a circulação dos veículos de carga. Então, nota-se, né, uma falta de conhecimento, uma falta de pensar no planejamento né, do transporte de carga e, ao mesmo tempo, né, uma grande quantidade de municípios que restringiram a circulação. Tá? Então, nós temos, né, uma tentativa de resolver um problema que não necessariamente é atrelado a um diagnóstico do problema. A gente não tem um diagnóstico do problema. Né? Tem um problema, o trânsito está ruim. E aí, como é que tu faz para melhorar isso? Né? Talvez tu devesse estudar antes o que está acontecendo, né? De uma maneira ampla e geral. E muitas vezes o que se adota é direto, então, a restrição. Um dos motivos para que a carga seja negligenciada pelo poder público é que o poder público entende que esse transporte de carga é uma atividade privada.
né? Então se espera que a solução parta do setor privado ou do setor produtivo e não do setor público. Contudo, a carga contribui positivamente para o desenvolvimento econômico e garante o nosso modo de vida, né, das cidades. Então, né, mais do que justo que ela seja foco de atenção, né, foco de atenção e de ações por parte das prefeituras, para que nós possamos garantir a mobilidade da mercadoria e o consequente abastecimento das áreas urbanas. Então, né, a gente quer os produtos, né, que nós usamos sempre disponíveis, né, quando nós queremos. Se eu vou numa loja, eu quero que tenha aquele produto, né, e a gente não pensa muitas vezes como aquele produto chega ali e, né, quais são os problemas, as dificuldades. Tá? Então, estou falando bastante isso, mas isso não é uma coisa ruim, né? Não estou sendo pessimista. Isso na verdade é ótimo para nós, né? Principalmente para vocês que estão, né, daqui a pouco, no futuro próximo, estão se formando profissionais da administração pública e, né, se não tivermos problemas, talvez a gente não tenha tanta demanda por profissionais. Então, quanto mais problemas não resolvidos, melhor, né? Para, né, para nosso ambiente profissional. Tá? Então essa é uma área bastante interessante, tá? E a gente vai ver agora ao longo da nossa aula que tem pessoas trabalhando no Brasil, mas ainda não é em grande número. Então é uma área que tem bastante ainda campo de atuação. É usual que as decisões de gestão do transporte de mercadorias no contexto urbano sejam protagonizadas pelos atores privados, né? O próprio embarcador, ou operador, ou cliente, ou varejista, ele toma ações, toma medidas para viabilizar esse transporte das suas cargas, né? O agente público apenas promove restrições a essa operação, visto que o poder público carece de conhecimento técnico para este planejamento. Tá? Então, aqui que eu falo que a gente ainda tem bastante. É uma área, né, bastante ampla de atuação. Transportadores, varejistas, embarcadores, população e as universidades precisam trabalhar conjuntamente para identificar os problemas reais e propor soluções eficientes que contemplem a demanda de todos os atores. Então, nós vimos ali aquele quadro com a demanda, os atores e uma descrição breve deles e as demandas de cada um, que muitas vezes são conflitantes. Como é que tu resolve, então, né, para ficar bom para todo mundo? Bom, então, com relação ao planejamento do transporte, né, é possível encontrar, né, um período de intensa atividade dedicada ao transporte urbano de mercadorias até os anos 70, desculpa, pessoal, no início dos anos 70, né, na década de 70. Nesse período surgiram, né, regulamentações de trânsito de veículos pesados nas cidades, visando limitar o impacto desse transporte de mercadorias no deslocamento dos automóveis. Depois, né, até a década de 90, né, ao longo do restante da década de 70 e 80, pouca atividade foi realizada, né, nessas áreas, poucos estudos, até que os problemas relacionados ao tráfego e a pressão pública, né, reviveram o interesse, né, com relação ao planejamento do transporte de carga na área urbana. Isso resultou então em um aumento nas pesquisas de tráfego e de atividades de coleta de dados, de projetos de pesquisa e de iniciativas experimentais. Na aula passada a gente conversou sobre SIG e eu falei que um dos principais problemas que a gente tem no Brasil ainda, né, é uma característica, digamos assim, do nosso país, até pelas suas dimensões e outras questões, é a falta de dados, né? Então, com relação aos dados de carga também não é diferente. Nós temos poucos dados disponíveis, prontamente disponíveis para realizar pesquisas ou para fazer experimentos. Tá? Bom, um dos primeiros, né, trabalhos encontrados na literatura sobre serviços baseados na cooperação entre os agentes privados para resolver o problema dos transportes foi realizado no Japão e em muitos países se conhece, né, a logística urbana como City Logistics, embora não seja uma tradução literal, né, para o que a gente entende no Brasil como logística urbana. Tá?
No caso em questão, em 1978, 29 empresas de transporte da cidade de Fukuoka passaram a trabalhar em conjunto para organizar um sistema coletivo de coletas e entregas entrando e saindo da cidade. Então, tinha um problema, a administração pública, né, que não é, nós estamos falando que aqui no Brasil é isso, aquilo, mas em geral, né, a maioria dos países é assim. E então esses atores, esses agentes privados se uniram para tentar encontrar soluções. A iniciativa representou uma redução de 60% no volume do tráfego de caminhões em relação ao que seria observado caso as empresas operassem isoladamente, caso elas não tivessem se reunido e não fizessem essa uma operação casada. Bom, aqui nós temos um resumo, né, não um resumo, mas alguns estudos que foram realizados, né, algumas iniciativas, e temos a estratégia, a descrição e o local. Então, aqui, estratégia, primeiro aqui processos de consulta e planos de certificação. Depois temos regulamentação de tráfego e estacionamento, sistemas inteligentes de transporte. Processos de consulta aqui, planos de certificação em várias cidades da Europa, né? Programa de parceria entre transportadoras de carga, plano de reconhecimento de operadores de transporte, cargas de entrega, regulação de tráfego e estacionamento, né? Então banimento de caminhões em horário diurno em Paris, acesso de 2 dias por semana por veículo lá em São Paulo, planos de estacionamento de veículos comerciais, uso de rodovias e carga e descarga fora do horário de pico, e assim por diante. Né? Aqui temos alguns sistemas inteligentes de transporte, né, na Ásia e na Europa. Aqui, né, estratégias de planejamento também, bastante importante, né? Várias cidades também, maioria da Europa aqui, Tóquio, né, cidade asiática. Exigências de instalações de carga e descarga para novos edifícios comerciais. Então, lá no plano diretor tinha esta necessidade. Exigência de carga e descarga para novos edifícios comerciais maiores de 8.000 metros quadrados em Nova York, maior de 2.000 lá né, em Tóquio. Mínimo de 5 metros quadrados de depósitos para novos bares e restaurantes. Depois nós temos outra estratégia lá, esquemas de consolidação e medidas direcionadas a cadeias de distribuição urbana. Também, né, espaços de logística urbana, tarifas subsidiadas para aluguel de espaços de armazenamento de cargas em garagens municipais, centro de consolidação de carga, né, urbanos, centro londrino, lá em Londres, para consolidação de cargas para construções. E também outra estratégia seria entregas fora do horário de pico, né, que também temos em várias cidades, inclusive no Brasil. Então, aqui algumas estratégias, né, para tentar lidar com essa questão. Algumas estratégias são mais simples, né, como a restrição ou a regulamentação, e outras envolvendo até, né, a questão de planejamento urbano, né, como né, aqui a exigência de instalações, né, de carga e descarga para novos municípios. E só um momentinho, pessoal. Desculpe. Bom, então soluções que aprimorem a distribuição de mercadorias nos centros urbanos, elas são fundamentais para garantir a dinamicidade da economia, a melhoria da mobilidade urbana e, principalmente, a qualidade de vida na região, no local né, que nós estamos trabalhando. Esse objetivo está intimamente ligado ao conceito de logística urbana. Então, se nós analisarmos né, a questão do transporte, o transporte de pessoas já é tratado no âmbito acadêmico há bastante tempo. Se nós analisarmos com relação a planejamento urbano, com, né, o pessoal da arquitetura, né, a questão dos municípios, muito se trabalha com o transporte de pessoas. Por outro lado, o transporte de mercadorias, ele ganhou importância somente nas últimas décadas. No Brasil mesmo, se a gente for buscar trabalhos, vocês vão ver que a maioria dos estudos foram realizados a partir de 2010. Né, a maioria das publicações a partir de 2010. Essa lacuna teórica motivou o surgimento do campo da logística urbana no Brasil, então. E o que seria, então, a logística urbana? É o processo para
otimizar totalmente a logística e atividades de transporte realizados por companhias privadas em áreas urbanas, levando em conta o ambiente de tráfego, o congestionamentos e o consumo de energia dentro de um modelo de economia de mercado. Procura reduzir os transtornos causados pelo transporte de mercadorias em áreas urbanas, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento econômico e social das mesmas. Tá? Então, o Taniguchi e o Kreinig são autores, têm trabalhos de referência, né, que são bastante citados, foram os primeiros autores nessas áreas. A logística da cidade, ela é um dos ramos significativos da gestão da cadeia de suprimentos, representando um elo entre a logística e o transporte em áreas urbanas. Então, nós estamos conversando começamos lá com logística, depois a gente passou por transporte, depois para mobilidade urbana, para chegar então na logística urbana. E ela se baseia na compreensão dos problemas que incluem os custos econômicos, sociais e ambientais. Então, eu tenho um problema no trânsito, tá? O trânsito não está fluindo, nós temos congestionamento, não temos locais para estacionar o nosso carro, e como é que a gente resolve isso, né? Se a gente usar a logística urbana, a gente vai estar num contexto mais amplo de entendimento e, né, partir para planejamento, considerando esses custos econômicos, sociais e ambientais. O desenvolvimento de políticas de logística urbana foi delineado como alternativa para melhorar a eficiência do sistema de distribuição urbana. Nós queremos melhorar, né, o sistema como um todo. E esse termo, logística urbana, ele engloba um conjunto de atividades que tornam a distribuição urbana de mercadorias mais eficiente e com menor impacto ao meio urbano. Aqui nós temos uma figura, está um pouco ruim também essa figura, tá? Mas é a visão geral da estrutura para City Logistics. Nós vimos que, né, a logística urbana, ela no Brasil, como ela se desenvolveu no Brasil, ela não é bem uma City Logistics, mas mas o termo City Logistics e os trabalhos relacionados a isso no mundo são o que mais se assemelha, né, ao que a gente entende por logística urbana no Brasil. Basicamente, nós temos várias questões relacionadas à competitividade global, à eficiência, né, a cordialidade ambiental, desculpem, a consideração das questões ambientais, a mitigação, a diminuição de congestionamentos, confiança, a segurança, conservação de energia, nós não queremos gastar o nosso combustível, né, que não é necessário, e questão da mão de obra também. Tá? Então, todas essas questões estão relacionadas, né, e num contexto de planejamento e estudo e pesquisa que promovam né, onde a gente possa viver num ambiente sustentável, né, com uma boa mobilidade e tendo uma qualidade de vida boa ou razoável. Tá? Então isso é o que está por trás da logística urbana. Então, alguns objetivos da logística urbana: apoiar o desenvolvimento sustentável das cidades, buscar soluções para os problemas causados pela distribuição de mercadorias nestes centros. As soluções de logística urbana visam a redução das deseconomias, dos desperdícios, né, para tornar a totalidade do sistema mais efetivo. Para isso, né, nós usamos soluções, ou planejamos, ou tentamos buscar soluções inovadoras que reduzam os problemas logísticos gerados pela distribuição nas áreas urbanas. Uma questão importante é que o transporte urbano de cargas, o TUC, é diferente de logística urbana. Então a gente falou bastante, a gente tem conversado bastante nessa aula sobre o transporte urbano de carga, tá? Mas são conceitos diferentes. O transporte urbano de cargas, ele refere-se ao deslocamento de carga em áreas urbanas para atender diferentes finalidades. E já a logística urbana, ela se refere a soluções que reduzem as externalidades do transporte urbano de mercadorias. Então, quais são as consequências, né, quais são os impactos que o transporte urbano de mercadorias ocasionam? Né? Essas são as externalidades que se quer resolver na logística urbana. Voltando então à PNMU, a Lei 12.587, nós temos alguns princípios que se relacionam diretamente com a logística urbana. Né? Quais são eles? O desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano, a segurança dos deslocamentos das pessoas,
equidade no uso dos espaços públicos de circulação, das vias e dos logradouros, e a eficiência, a eficácia e a efetividade na circulação urbana. E dentre as diretrizes, nós podemos destacar a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Né? Então é muito amplo, é muito abrangente, é muito importante, né? É muito interessante tudo isso, né? E pergunto para vocês, né? Hoje, nossas cidades, como é que a gente vive isso? A gente consegue, a gente enxerga que existe um planejamento para, né, pensando na mitigação dos custos ambientais, dos custos sociais e dos custos econômicos desse deslocamento, né, de pessoas e de cargas, e para nós da logística urbana, principalmente, né, com relação às cargas, é uma questão interessante, né? A articulação da logística urbana com as estratégias de desenvolvimento das cidades, ele é imprescindível, é muito importante, né? Nós vivemos isso o dia todo, a falta disso, na verdade. As políticas territoriais devem incorporar a ideia da cidade como um espaço logístico, né? Porque muitas vezes a gente não tem muitas vezes não, quase nunca a gente tem essa visão, na verdade, né? Que a cidade é um espaço onde atividades logísticas se desenvolvem o tempo todo. É fundamental que se apliquem ações transversais para minimizar as externalidades negativas geradas pelo transporte urbano. Então, para isso, a gente precisa planejar esse sistema de transporte de maneira mais integrada, levando em conta as características particulares e os interesses de cada setor envolvido. Então, nós temos vários setores, vários atores, e temos que levar em consideração para desenvolver algum planejamento que seja efetivo. Então, de modo geral, os princípios e as diretrizes da logística urbana, não existe uma lei ainda para isso, mas eles sinalizam a priorização do homem com relação aos veículos e aos bens. Então, é mais importante, né, o ser humano nesse contexto da cidade, considerando a cidade um organismo autossustentável, ao invés de uma simples fonte inesgotável de energia e de negócios privados, né, que é o que acontece. Então, nós não temos um planejamento do transporte de cargas, porque, né, na visão da administração pública em geral e das pessoas em geral, isso é um negócio privado que tem que ser resolvido por eles mesmos, né? A necessidade de que todos os municípios busquem o desenvolvimento de uma mobilidade mais eficiente, que engloba o transporte e a logística urbana, passa pelo processo de encontrar soluções para toda essa problemática e exige que se conheça a atual situação da logística urbana no país. Então, eu acho que é aí que nós nos encaixamos. Vocês daqui né, no futuro próximo, né, podem trabalhar dentro desse contexto, então. Algumas áreas envolvidas na logística urbana. Então, nós estamos falando do transporte de carga, né? E no Brasil, as publicações do Brasil são a maioria relacionadas ao transporte de carga, né, dentro da logística urbana. Mas, esse ano, né, ano passado, na verdade, foi publicado esse ano, o Alves, né, e mais dois autores fizeram um estudo bibliométrico sobre a logística urbana no Brasil. Desculpa, no mundo, não no Brasil, deles mundial. Tá? As principais áreas de estudo que eles encontraram nas publicações, né, citando a logística e a logística urbana, são a saúde ocupacional ambiental pública e, claro, os transportes. Mas muito mais a saúde ocupacional ambiental pública, então relacionando a questão dos problemas do tráfego urbano a problemas de saúde, a questões de saúde. Tá? E com menor expressão, eles encontraram também essas publicações relacionadas ao tema ciência da gestão e pesquisa operacional e a engenharia civil. E também foram encontrados outros temas lá relacionados em menor volume, né, como a saúde, medicina, pediatria, psiquiatria, geografia, etc. Tudo isso, né, coloquei isso aqui para nós percebermos que a logística urbana ela é muito ampla, né? Embora o nosso foco seja mais aqui na nossa aula, seja mais sobre o transporte de cargas, mas ela envolve muitas questões, né? Impacta na saúde, né? Tanto do meio ambiente quanto da população, né, em geral. Então aqui para a gente ter uma ideia, os principais países com aplicação na temática, os Estados Unidos
foram 20 anos, eu acho que a pesquisa. A pesquisa buscou trabalhos dos últimos 20 anos. Então, Estados Unidos, 3.100, mais de 3.100 artigos. A China, 1.000 artigos. Canadá, 500, pouco mais de 500. Inglaterra também. O Brasil está em sétimo lá, com 246 artigos sobre essa temática da logística urbana. Então, aqui os hot topics. Tá? Então, onde ela estava inserida, né? Questão social, né? 1.277 revistas, né? Eles analisaram as revistas. Então, quais são as revistas que publicam, né, um viés mais social? 1.277 publicações. Né? Economia, 918, estudos ambientais, 577, tá? E assim por diante. Então, nós percebemos que a questão social, a questão econômica e a questão ambiental, elas, né, geraram mais estudos do que a questão da gestão e dos transportes, né, se nós formos somar todos ali. Bom, então, pensando agora mais no Brasil, né, como as cidades brasileiras têm abordado o transporte urbano de carga? Né, quais são as experiências que nós temos no Brasil? Nós temos conhecimento dessas experiências, né, através de vários estudos. Tem alguns livros saindo agora, no passado saiu um livro, né, que até cito aqui um pouco. Então, nos últimos anos, nós temos alguns estudos, né, de caso, alguns relatos do que aconteceu em algumas prefeituras de alguns municípios brasileiros. Né. Certamente existem vários casos que nós né, não temos acesso, eu pelo menos não tenho acesso, não tenho conhecimento. Mas tem muita coisa para buscar, né, na própria internet, né, para quem se interessar e quem quiser desenvolver algum trabalho nessa área. Tá, já adianto, pessoal, para quem quiser trabalhar nessa área, né, tem bastante coisa para fazer, né, tem vários estudos, desde estudos mais simples, né, até estudos mais complexos, como a gente vai ver aqui alguns exemplos. Bom, então, como eu estou falando, vamos pegar os exemplos de algumas cidades aqui. Por exemplo, Palmas, no Tocantins. Palmas é uma cidade planejada, né, uma das cidades uma capital mais recente do país e foi planejada desde o início e tudo, né? Mesmo assim, eles têm problemas de transporte lá. Ó, desde 2014, pesquisadores da Universidade Federal de Tocantins, de Palmas, mal aqui, pessoal, desculpem. Eles buscam caracterizar o transporte de mercadorias na cidade, identificar problemas e suas relações com as características urbanísticas e socioeconômicas do município, assim como a percepção dos diferentes atores sobre o tema. Tá? Por que o pessoal do Federal, né, da universidade, né, desde 2014 está trabalhando com isso? Né? Por que a universidade é importante? Por que vocês são importantes nesse processo, nesses estudos? Porque a questão, né, para quem trabalha nas prefeituras, sabe, né, que é difícil, às vezes, seguir uma linha de raciocínio, uma linha de estudo, um estudo, né, quando mudam as gestões, mudam os partidos, e isso faz parte, né, da nossa realidade. Né. Nas universidades, nós temos condições, talvez condições melhores, de seguir estudos a longo prazo, né, pesquisas de longo prazo, porque nós não temos essa influência, né, esse impacto que muitos servidores têm. Muitas vezes os servidores das prefeituras são super capacitados, mas eles sofrem o impacto dessa mudança de gestão e de pensamento, de prioridades. Então a gente vai ver na área da logística urbana muitas iniciativas, muitos profissionais que levam, né, as pesquisas, que levam os trabalhos adiante, os planejamentos, os planos, são muitas vezes das universidades. Então a Prefeitura de Palmas ela implantou restrições de circulação de veículos de carga em 2016, né, e depois, em 2017, revogaram e criaram outro decreto para adequar algumas questões. A percepção de transporte sobre os problemas, desculpa pessoal, a percepção de transportadores sobre os problemas do transporte de cargas. Então, eles avaliaram como é o transporte de carga do ponto de vista das pessoas que fazem o transporte, dos transportadores. Então, de acordo com a percepção desses transportadores, né, 75% deles,
né, foram realizadas entrevistas, né, e 75% deles declarou que os locais para carga e descarga na cidade, lá em Palmas, não era suficiente. Tá? Esse é um tipo de estudo. Tá? Eles estão entrevistando atores para tentar entender qual é a percepção deles sobre aquela a, a questão do transporte de carga, a qualidade, o nível de satisfação, os problemas. Tá? Então, esse é um estudo realizado por meio de entrevistas. Então, 75% deles dizem que as cargas, os locais de carga e descarga não são suficientes. Né? Desses, 50% pelo menos dizem que os locais, além de serem insuficientes, eles são inadequados. Então, nós temos a questão, né? Existem, né, uma quantidade suficiente de locais para as pessoas poderem trabalhar a questão da descarga lá, carga e descarga, e eles são adequados, né? A questão da geometria, que nós estávamos vendo antes. As restrições locais afetam os horários de entrega e a escolha das rotas, sendo considerados os problemas mais impactantes. Né? Então, temos restrições que são, né, atrapalham, são impactantes do ponto de vista lá do transportador. As restrições na hora de entrega também afetam a segurança. Né? Se tu vai trabalhar à noite, né, a gente sabe, nas nossas cidades menores aqui, talvez a gente não tenha tanto problema com relação à violência, né? Mas nas cidades maiores isso é diferente. E, né, seguiu essa pesquisa, né, tentando entender a diferença da percepção entre os atores da logística urbana. Então, o Santos, lá em 2018, lá da Universidade também, né, Federal, entrevistou representantes das prefeituras de Palmas, envolvidos com a gestão dos sistemas de transporte, e realizou uma comparação entre a percepção de varejistas, transportadores e poder público sobre os problemas e alternativas de solução descritos, desculpa, pessoal, descritos no trabalho de Furquim, lá em 2016. Então, teve um trabalho preliminar. Aí se buscava entender, então, né, essa diferença de percepção dos diferentes atores. Para resumir aqui, né, os transportadores varejistas percebem que a segurança afeta a entrega de cargas e o poder público acredita que isso não afeta. Os locais para carga e descarga, né, do ponto de vista dos transportadores e dos varejistas, eles não são suficientes e adequados. Já o poder público acha que eles são suficientes. E em relação à adequabilidade, eles acreditam que isso é indiferente, que se é adequado ou não faz diferença nenhuma para, né, o trabalho de carga e descarga. As restrições locais. Os transportadores percebem que as restrições de horário ou de locais onde os veículos de carga não podem passar, a limitação de tamanho de veículo de carga, os transportadores percebem que elas afetam os horários de entrega, a escolha das rotas e o desempenho da empresa. E o poder público acredita que as restrições locais são indiferentes aos horários de entrega, porém, né, concorda que elas afetam a escolha das rotas e que não afetam o desempenho da empresa. A administração pública entende que responde às solicitações de melhorias, né, eles estão preocupados e buscando soluções, e os transportadores percebem que eles não fazem isso. Com relação às alternativas de solução, né, para os problemas que eles têm lá de transporte de carga em Palmas. Os transportadores não concordam em realizar entregas fora do horário comercial, como a entrega noturna. Julgam indiferente o incentivo monetário do governo para realizar entregas fora do horário comercial e não concordam com o custo extra para diminuir as externalidades, né, no caso a poluição. Querem ter que investir mais em melhorias para evitar a poluição. O poder público concorda com todas essas alternativas. Então, os transportadores não concordam, o poder público concorda com tudo, e os varejistas, por sua vez, discordam do incentivo monetário, porque, né, que eles têm um incentivo monetário para entregas, né, acredito que seja por meio de redução de imposto, né, quando fazem entrega das mercadorias, carga e descarga em horários fora do horário, né, noturno. E os varejistas, então, eles discordam do incentivo monetário, para eles isso não é um incentivo monetário, essa entrega noturna, porque isso implicaria em custos para disponibilizar funcionários para fazer o recebimento, né, tendo pagar hora extra e tudo mais. Então a gente percebe, né, que quando a gente trabalha num contexto de vários atores, né, as percepções são diferentes.
Apesar de algumas características urbanísticas de Palmas serem favoráveis às operações de carga e descarga, lá, como Palmas, eu estava falando para vocês antes, é uma cidade planejada desde o início, né, então ele tem bolsões de estacionamento. Tá? Mesmo assim, né, as práticas de gestão e regulamentação do setor se mostram preponderantes para a solução dos problemas identificados. Então, embora a cidade tenha, né, no seu planejamento, na sua concepção, ela incorporou algumas questões, né, que eram para ajudar na questão do trânsito, na verdade, né, para resolver o que existe atualmente, né, teria que, na verdade, se trabalhar mais na gestão e na regulamentação do setor de transporte de carga no município. Então, isso impõe como desafio a logística urbana, especificamente para Palmas, né, a necessidade de interação entre os envolvidos, entre os diversos atores, a capacitação de gestores públicos sobre o tema. Nós vimos que os gestores não estão sincronizados com a percepção e com as demandas dos outros atores. Levantamento e análise de dados que deem suporte às decisões. Né? Então, lá em Palmas, percebe, né, pelo que um dos resultados desse diagnóstico, né, diagnóstico prévio, é a verificação de que não existem dados suficientes para tomar as decisões. Em Recife. Em Recife, a questão da carga urbana, né, não foi abordada pelo poder público também como uma estratégia de fortalecimento da economia local. Tá? Então, a administração pública não percebe a logística, né, o transporte da área urbana, né, de carga, como uma estratégia relacionada à economia. A perspectiva da gestão municipal. A prefeitura interage com as questões de transporte de carga urbana predominantemente em duas frentes: na gestão de trânsito e no licenciamento urbano. Atualmente não há políticas públicas de promoção da logística urbana. Então aqui nós temos a gestão de trânsito. O transporte de carga é visto como um problema na perspectiva da gestão de trânsito. Os impactos negativos observados na fluidez do trânsito urbano, decorrentes do maior comprometimento da capacidade viária. Né, nós temos muito mais veículos ocupando as vias. As interferências causadas pelas operações de carga e descarga e pelas próprias manobras dos veículos, né, que são geralmente veículos grandes e mais lentos, fazem manobras mais lentas do que os veículos de passeio. Então, tudo isso levou a tentativas de disciplinar esses veículos de carga, mediante, óbvio, restrição da circulação, de estacionamento e de parada. A legislação atual impõe restrições de circulação em vias e horários específicos, lá em Recife, na área histórica da cidade e nas vias arteriais. Nós temos aqui, não, desculpa, não tem o mapa de Recife, tem um mapa só de outra cidade, Fortaleza, eu acho. A fiscalização é precária e observam-se diariamente veículos de carga de grande porte circulando pelas vias restritas, né, apesar da fiscalização pelos agentes e por vídeo monitoramento. Então, tem vários problemas. Então, qual foi lá o diagnóstico para o planejamento da mobilidade urbana? A integração do planejamento da operação e da fiscalização das questões relativas a pedestre, ciclista, transporte público, transporte de carga e ao tráfego de veículos de passeio, né, encontra-se ainda no nível de cooperação entre diversos órgãos, né, principalmente da administração pública municipal, criando brechas e um desequilíbrio tanto na oferta de infraestrutura quanto no atendimento às demandas de mobilidade. Então, muitas vezes, né, temos profissionais que têm um conhecimento maior sobre uma área. Né, nós vimos até alguns anos atrás a questão da mobilidade, das ciclovias. Né? A ciclovia estava muito em voga até um tempo atrás e muitas vezes a questão, né, né, pode ser preponderante a outras questões, e só um exemplo, tá? Não estou dizendo o que acontece, mas nós poderíamos ter uma infraestrutura viária, né, muito boa para os ciclistas, por exemplo, no município, e muito desfavorável ao transporte de carga, por exemplo, pela ênfase que pode ter sido dada a isso, né? Mais ou menos, resumindo aqui um dos problemas. O próprio planejamento do uso do solo ainda é dissociado do planejamento da mobilidade urbana, em especial das questões referentes à carga urbana. Então, quando no município a gente tem
né, o plano diretor e todos os estudos, né, relacionados a, ao plano diretor, inclusive a mobilidade urbana, né, muitas vezes nós deixamos de lado a questão referente à carga urbana, e isso é verdade lá em Recife. Então, aqui eles fizeram um estudo, né, um estudo quantitativo, resultado preliminar do perfil de recebimentos de carga urbana no Recife. Frequência de recebimento na semana, tá? E por que eu estou mostrando vários estudos diferentes, né? O primeiro estudo foi um questionário, esse é um estudo quantitativo. Porque né, um dos objetivos é mostrar para vocês que não existe um padrão. Vamos trabalhar a logística urbana no município. Como é que faz? Não existe um protocolo. Isso é muito incipiente ainda, tá? Como vocês podem ver aqui, entre esses dois estudos, e vão ver nos próximos também. Então, estudaram aqui a frequência de recebimento na semana. Então, com que frequência os varejistas recebiam as mercadorias, né? Quais dias, né? Eram os principais dias, segunda-feira e terça, né? Lá no caso de Recife, 24% segunda, 23% terça, pouco menos no meio da semana, e lá no sábado aumenta um pouco para 16%. O período de recebimento, né? Quando foram fazer o levantamento, verificaram que 69% das entregas do recebimento da mercadoria era realizado no período da manhã. Número de recebimentos por semana, né, quantas vezes aquele determinado comércio recebia? Uma vez por semana, de 2 a 5, de 6 a 20, então lá predominava, né, de 2 a 5 recebimentos por semana. E a origem da carga, de onde vinha essa carga? Né? Estão preocupados com isso por causa das rotas, né? Se viesse de outro estado, se viesse de um estado mais ao sul, pegaria uma rota, se fosse alguma coisa dentro da área urbana mesmo, seguiria outra rota e assim por diante. Aqui, onde ocorre o descarregamento, no caso, né? O descarregamento, o recebimento da carga. Na via pública, em vagas de estacionamento, 59%. Né? Então é realmente um problema grave, né? Em doca própria, em local próprio, 22%, em área interna ao estabelecimento exclusivo para veículo de carga, 18%, né? Na via pública, em vaga de carga e descarga, apenas 0,23%. Então percebemos, às vezes, temos, né, vagas específicas para carga e descarga que elas não são utilizadas. Né? E por que elas não são utilizadas? Será que elas estão inadequadas do ponto de vista do local onde elas estão, ou né, da geometria? Por que isso acontece? Mas para saber isso, nós temos que fazer esse estudo que eles fizeram, que é um estudo preliminar, um diagnóstico, né, da situação. Aqui umas figuras, alguns exemplos, então, né? Aqui a moto parada, né, para entrega, aqui um caminhão fechando praticamente toda a rua, toda a via. Outro caminhão aqui, né, 2 caminhões aqui fechando as calçadas. E assim por diante. Isso a gente vê todos os dias em todas as cidades, né? Tomar uma aguinha só, pessoal. A avaliação atual. Né, a avaliação da atual perspectiva da gestão municipal do Recife com relação ao transporte urbano de cargas evidencia a necessidade de ações estruturadoras a serem previstas no Mobilidade Recife. O Mobilidade Recife é um plano de mobilidade, né, de Recife, né, claro. Mas o que se evidencia aqui é a necessidade, né, dentro desse plano, tem que ter ações estruturantes, né, ações que vão estruturar e possibilitar o teu planejamento. E essas ações, elas devem abranger desde a capacitação dos técnicos envolvidos na gestão do trânsito, no licenciamento urbano e no próprio planejamento urbano, até a implementação de instrumentos eficientes de coleta de dados e de planejamento da logística urbana. Tudo isso para conseguir estudar a questão da gestão, né, do transporte de carga, da logística urbana. Então isso aqui não são coisas necessárias, né, que foram identificadas para realizar o estudo. São coisas anteriores, na verdade. São, né, capacitar os técnicos, as pessoas todas envolvidas, tentar que os vários setores da prefeitura trabalhem
em parceria, de forma harmônica, né? E coletar dados também, que, como eu estava dizendo, é um dos nossos gargalos. Bom, Fortaleza. Fortaleza enfrenta desafios ocasionados pela elevada quantidade de viagens feitas por transporte privado, então muita gente usa seu carro, sua moto, né? E cada carro geralmente tem uma pessoa ou duas, né? Alto índice de uso de motocicletas, elevada quantidade de acidentes, grandes tempos de deslocamentos, né? Muito engarrafamento, trânsito lento, questões que incorrem da necessidade por estacionamentos. Então, muitas vezes, aqui em Bagé mesmo, a gente tem problemas que a gente não consegue lugar para estacionar, né? Então, esses são problemas que incorrem da necessidade por estacionamento. A gente fica rodando, né, na rua, na via, aumentando o tempo de circulação, aumentando o número de veículos na via, deixando o trânsito mais lento. O transporte ocorre de maneira não uniforme entre as zonas da cidade, bem como varia de acordo com o tipo de mercadoria transportada. Bom, com relação aqui à regulação do transporte de carga em Fortaleza. O município dispõe do Código de Obras e Posturas no plano diretor, né, de leis e normas que direcionam a postura perante a circulação de veículos de carga no sistema viário. O Código de Obras e Posturas cita normas para o processo de cargas e descarga, sendo proibido utilizar os espaços de acesso, né, a via pública, para efetuar essas atividades, então, de carga e descarga. Então, aqui, nós, né, apesar de ter a lei, né, de 2012, apesar de ter a exigência de até 2015 ter o plano de mobilidade, né, no caso aqui, a carga e descarga, a atividade de carga e descarga, está disciplinado no Código de Obras e no plano diretor. Aqui sim, pessoal, um mapa parcial da área urbana lá, tá? De Fortaleza. E essa aqui é a área, né, em cinza, é uma área onde tem restrição, é um centro histórico, onde tem restrição em vermelho, que são as principais vias, tá? As principais avenidas lá, vias de circulação, estão em vermelho. E toda essa área cinza, então, tem várias restrições com relação aos veículos de carga, tá? Ó, então aqui a área em cinza possui restrição quanto ao horário de circulação dos veículos de carga, mas ao mesmo tempo, né, que essa é a área que tem a restrição dos veículos de carga, ela é a área que tem maior quantidade de estabelecimentos comerciais no município e que concentra grande quantidade dos deslocamentos diários da população. De acordo com a portaria, né, 218 lá de 2012, deve haver restrições à circulação de veículos de caminhões com ou sem carga nas vias do município. Podem circular veículos com peso bruto total máximo de 10 toneladas e aqui as dimensões, né? Então, essa é uma proposta que tem um teor restritivo, mas se tu vai analisar essa portaria, ela não cita, ela não fala sobre os critérios, né, ou mesmo a metodologia que levou o município a fazer essa proposição dessas restrições, né? Então, simplesmente fizeram restrições, mas por que fizeram e que método utilizaram, né? Então, podem até ter usado alguma coisa, mas não é encontrado em nenhum documento oficial. Então, eles pegaram lá, né, nesse estudo de Fortaleza, eles também fizeram quantificação, fizeram quantitativos de carga e descarga, aqui origens e destinos da carga, né? Então, a origem em alguns municípios, né, Mucuripe, Messejana, Centro, e aqui alguns destinos também, né, o horário de entrega, né, também aqui, ó, como em Recife, lá, 60% ocorre no período da manhã, 37% à tarde. O pico, né, é entre as 7 e 9 horas da manhã, justamente no horário onde nós temos a maior incidência de atividades, né, começando a escola, trabalho, né. Então existe um conflito por espaço viário nesse período das 7 às 9 horas, dada a necessidade por deslocamento tanto dos veículos de carga quanto do restante, né, do transporte. Lá eles fizeram uma classificação dos veículos, né, que compõem o trânsito, digamos assim. Então,
esse trânsito de veículos de carga é composto por veículos de 2 eixos, que correspondem a 36%, veículos de 3 eixos, 39%, né, e aí caminhões, mais 20%, e outros veículos, 5%. Isso é importante, né, porque a partir disso a gente pode dimensionar até as vagas específicas para carga e descarga. Na região central e nas demais áreas da cidade existem poucas áreas para as operações de carga e descarga. Muitas vezes o processo passa a ser realizado em meio à via pública, né, e isso acaba gerando conflito com os demais usuários do sistema de transporte local. E no final acaba gerando um aumento da insatisfação por parte da população com as operações de transporte de carga. Então, o transporte de carga ele é tão negativo, né, assim, ou será que a falta de planejamento com relação ao transporte de carga que faz com que ele seja, né, tão problemático assim, né, cause tantos impactos? Então, aqui, além disso, observou-se que, em média, um veículo processa sua operação em 15 minutos para um carregamento médio de 4,5 toneladas. Então, para descarregar 4,5 toneladas, demora mais ou menos 15 minutos. Tá? Então, todos esses dados foram levantados há pouco tempo atrás para uma cidade, né, uma metrópole, que tem vários problemas de trânsito. Tá? Então, isso é uma coisa recente, são coisas recentes no Brasil. No final aqui, né, do estudo, a recomendação é para que a autoridade pública empregue mais esforços nesse setor, transporte de carga, iniciando pelo estabelecimento de núcleos dedicados ao transporte de cargas, assim como faz com o transporte público, cicloviário, tráfego e tudo mais. Tá? Então essas são as recomendações lá para Fortaleza. Por fim aqui das cidades, né, eu vou falar só sobre Belo Horizonte, depois eu vou apresentar rapidamente 2 trabalhos. Deixa eu ver que horas são. 9h16, já temos um tempinho. Bom, a fim de definir como é que foi em Belo Horizonte, o que aconteceu, né? A fim de definir estratégias para reduzir os congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana dos municípios, Belo Horizonte, né, por meio de uma empresa lá, BH Trans, que é a empresa que trabalha, né, essa questão lá em Belo Horizonte, foi a primeira capital brasileira a elaborar um plano de mobilidade urbana em 2010. Elaborou o plano de mobilidade antes mesmo de isso ser exigido pela lei, não existia a lei ainda, né? O Plan MOB de BH foi elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte entre 2008 e 2010, por meio da empresa pública, né, BH Trans, e com horizonte, tá, de planejamento de, né, 10 anos, né, até 2020. Só para a gente ter uma ideia aqui, né, que a área em verde aqui Belo Horizonte, e aqui em laranja a área central de BH. Tá? E aqui nós temos todo o estado, quer dizer, todo o estado não, temos parte do estado, né, com as principais vias aqui, arteriais, que levam ao centro, a Belo Horizonte e ao centro de Belo Horizonte. Na estruturação do plano, né, desse plano de mobilidade, o plano MOB BH, a logística urbana se enquadrou no objetivo tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócio da cidade. Então, uma abordagem bastante diferente. Eles já partiram com, né, um planejamento, com uma visão de que a mobilidade urbana poderia, né, ser um fator positivo para o ambiente de negócios da cidade. Diferentemente de alguns outros exemplos que nós vimos, que a tentativa era mais regular, né, resolver, minimizar problemas já existentes, sem ter uma estratégia, sem ter um foco específico. A estratégia de atuação era, então, adequar o planejamento, o ordenamento e a operação da logística urbana, atuando em cooperação com entidades públicas e privadas, em consonância com as políticas de uso e ocupação do solo, desenvolvimento econômico e gestão da mobilidade. Então, esse plano, né, como eu falei antes, foi finalizado em 2010 e diagnosticou a impossibilidade de desenvolvimento de um plano de logística urbana, pois não apresentava dados para tanto. Então, eles fizeram o planejamento e nesse plano, o diagnóstico, né, muita coisa não poderia ser feita naquele momento, né, porque não existia dados para tanto.
As recomendações para o desenvolvimento futuro de um plano seria intensificar a fiscalização da utilização dos veículos urbanos de carga. Nós temos poucos dados da área urbana e de veículos de carga temos menos dados ainda, né, do transporte. Então, intensificar a fiscalização, né, da utilização e das operações de carga e descarga, especialmente na área central de BH. Estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às rodovias e compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte. Estabelecer uma política de internalização dos espaços destinados à carga e descarga. Desenvolver base de dados para a elaboração de um plano de logística urbana da cidade. Então, sintetizando, né, essas propostas aprovadas na conferência que foi realizada lá, né, as propostas foram ratificadas, né, e foi acrescentado o incentivo ao compartilhamento das áreas de carga e descarga nas vias e empreendimentos, a necessidade de dar coerência aos preços cobrados pelos serviços de mobilidade, cobrança pelo estacionamento na via pública, para veículos de passageiro e de carga, a diretriz de desenvolver em conjunto com as entidades do comércio alternativas para diminuir o tempo das operações de carga e descarga. Então, em conjunto com as entidades do comércio, né? Então, a ideia, né, foi envolver os vários atores que estavam, né, envolvidos nessa questão. Após frustrada a tentativa de contratar uma consultoria por falta de recursos financeiros, né, a empresa pública constituiu em outubro de 2014 um grupo de estudos formados por funcionários de diversas áreas da empresa, para estudar e elaborar a política de logística urbana de Belo Horizonte. Então, nós temos muitas vezes esse problema e o que se faz muitas vezes a prefeitura contrata uma consultoria para realizar os estudos. Então, como em BH não tinha na época o recurso, eles tentaram fazer isso internamente mesmo. E criaram alguns tópicos, né, dessa política de logística urbana. Tá? Não vou ler tudo aqui, vai ficar no slide. Tá? Mas os tópicos em si era a circulação de veículos de carga. Cada tópico envolvia um ou mais setores da prefeitura, né, ou setores ou atores da sociedade. Circulação de veículos de carga, operação de carga e descarga, logística e uso do solo, instrumentos de gestão e fiscalização, centros de distribuição urbana, entregas fora de pico e soluções de último quilômetro. Tá? Então aqui tem algumas coisas que são comumente usadas e estudadas, né, na logística urbana. Então, né, eles elencaram alguns tópicos, colocaram, né, o conteúdo relacionado e alguns exemplos de proposta aqui. Um fator importante para a conclusão do processo de elaboração da política foi o envolvimento dos principais agentes da cadeia de abastecimento. Outro fator importante foi o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, né, de diversas áreas da BH Trans, que contribuiu com percepções distintas. Então, um profissional, por melhor que seja, ele geralmente tende a ter uma visão um pouco mais, um pouco menos abrangente, né, daquele problema. E quando tu coloca, né, vários profissionais, né, com várias formações, tu consegue ter o teu planejamento, a tua proposta tenha, né, um alcance mais abrangente. Ocorreu na empresa uma importante quebra de paradigma com o envolvimento dos empregados, né, que outrora consideravam o transporte de cargas como de pouca importância ou de interesse privado. Tá? Então, eles, né, verificaram isso ao longo desse processo, né, que muitas pessoas achavam realmente que aquilo era de interesse privado e não deveria, talvez, né, não era importante ser tratado pelo público. Ó, e acreditavam, né, esses funcionários, né, muitas pessoas acreditavam que as ações apenas beneficiariam e aumentariam o lucro dessas empresas, sem benefícios para a mobilidade urbana da cidade. Então a gente tem essa questão também, né, de por que eu vou estudar, né, por que eu vou colocar essas empresas privadas, né, se eu corro o risco de aumentar o lucro delas. Né? São questões interessantes, né, de serem pensadas, né,
do ponto de vista do planejamento urbano, onde a gente precisa atender a todos, sem esse tipo de preconceito. Bom, então, final aqui, né, lá em BH, seria isso. Aqui um trabalho, ó, diagnóstico das vagas de carga e descarga para distribuição urbana de mercadorias. Aqui é um trabalho específico, né, um estudo de caso em BH também, mas é outro trabalho que não tem nada a ver com aquele trabalho, com esse diagnóstico que nós estávamos vendo aqui. Esse é um trabalho, né, que tinha o objetivo de diagnosticar a operação de distribuição de mercadorias em centros urbanos através de estrutura de variáveis que compõem a distribuição urbana de mercadorias. Aplicaram uma metodologia específica proposta por Tedesco e Yamashita em 2008, né, e o objeto de estudo é a distribuição urbana de mercadorias em BH. Tá, então esse estudo foi feito pela universidade, né, por profissionais da universidade, pesquisadores, e com um objetivo bem específico. Então aqui nós temos, né, a área de estudo, que eles falam aqui, tinha restrições com relação à circulação de veículos de carga, tá? E foram realizadas aqui 3 tipos de pesquisa. Entrevista com motoristas dos veículos de carga que estavam em operação nas vagas de carga e descarga regulamentadas pelo órgão gestor de trânsito de Belo Horizonte. Pesquisa de rotatividade das vagas regulamentadas, englobando 100% das vagas. Pesquisa de contagem volumétrica classificada nas entradas das 2 principais regiões da área central, para avaliar o número médio de veículos entrando e saindo da região no período da pesquisa. Então, falando em logística urbana, né, eu falei que é um termo muito amplo, que envolve muita coisa, tá? E esse é um dos estudos relacionados, então, à parte, né, inicial do diagnóstico para a gente conseguir levar a cabo, então, né, esse planejamento. Então, aqui nós temos os croquis, né, da área urbana, parte da área urbana, e circulados locais onde foi realizada a contagem dos veículos. Então, todos esses locais aqui, tinha alguma pessoa que fez a contagem do veículo, dos veículos de carga passando nesse local. Tá? Então, o diagnóstico, né, avaliação do uso e ocupação das vagas de carga e descarga em Belo Horizonte. Temos várias variáveis, a variável veículo, a variável entrega. Onde está aqui? Bom, inicialmente a variável veículo e a variável entrega. Então foram avaliadas 3 variáveis relacionadas ao veículo, o tipo, a capacidade e o ano de fabricação. E a entrega foi composta por informações sobre a operação, a frequência, o estacionamento e a equipe se existia ou não equipamentos de suporte. A operação foi composta dos tempos médios buscando uma vaga e estacionamento do veículo. O tempo médio ocioso, aguardando liberação para a descarga da mercadoria e, finalmente, o tempo médio de entrega. Então, aqui na variável entrega, né, avaliaram o tempo médio de espera para estacionar o veículo na região central. Isso às 6 da manhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 14 horas, 16 horas. Né? Então, a gente verifica que das 10 da manhã às 15 horas, mais ou menos, se levava mais de 10 minutos para encontrar uma vaga para estacionar o veículo, né, para realizar a carga ou descarga. Aqui o tempo que o motorista ficou ocioso na vaga, esperando a liberação do estabelecimento comercial para a carga ou descarga. Ele encontrou a vaga e ele tem que esperar a liberação. Quanto tempo ele espera? Sem tempo ocioso, né, e aqui por região, né, cada barra é uma região lá da cidade, do centro da cidade. E temos aqui até mais de 1 hora, né? Até 10 minutos, vários casos em que se esperava até 10 minutos para começar a carga ou a descarga, e alguns casos aqui mais de 1 hora. A frequência de entrega, né? Muitos estabelecimentos precisam dessa frequência diária, a maioria, né, lá na região central das entrevistas, e aí 3 vezes por semana, 14%, assim por diante. Aqui se classificou, né, se dividiu em grupos, né, com relação ao tipo de veículo. Veículos de passeio constituíam a maioria, 57% das entregas eram realizadas por veículos de passeio. Veículos de carga,
35%, motos 5%. Aqui o percentual de ocupação das vagas ao longo do dia. Em cinza claro aqui é a vaga ocupada e a vaga livre no escuro aqui. Então, nós temos poucas vagas ocupadas às 6 da manhã e vai crescendo até o pico às 11 horas da manhã. Depois, no horário de meio-dia, reduz um pouco, aumenta a ocupação às 15 horas e depois vai reduzindo. Da mesma maneira, o percentual de operação de carga e descarga nas vagas durante o dia. Então, aqui nós temos também tempos médios de permanência em operação nas vagas de carga e descarga, isso é outra coisa importante, né? Quanto tempo cada veículo fica ocupando aquela vaga? Qual é a taxa de ocupação daquela vaga, né, por dia? Então, aqui nós temos, né, foi medido para diferentes locais. Variável embalagem, né, uma coisa importante, então o que está sendo transportado? Alimentos 29%, bebidas 13% e vestuário 10%. Consistia então a maior parte, a maior porção do que era transportado e entregue, né, carregado ou descarregado na área central. Variável rota, então aqui um mapa com as principais rotas, né, dos veículos que chegavam aqui nesse centro. O tempo médio de viagem até a região central, né, encontraram que o tempo médio de viagem até a pessoa conseguir chegar ali na região central para realizar a entrega ou né, a carga ou a descarga, 41%, né, entre 30 e 60 minutos. E aqui o fluxo de entrada e saída de veículos ao longo do dia foi medido também. E por fim, pessoal, aqui uma análise da espacialização, uma análise espacial da localização de vagas para veículos de carga no centro de Campinas. Tá? Esse é um trabalho também, trabalho de pesquisa, que foi realizado. O objetivo é a aplicação de ferramentas de análise espacial em SIG. Nós vimos alguns algoritmos, né, algumas metodologias SIG para trabalhar com algumas coisas com relação ao transporte, tá? Que eles aplicaram, então, para avaliar a espacialização desse tipo de vaga, né, no centro de Campinas, propondo alternativas para uma melhor distribuição das vagas. Usaram um estimador lá dentro, um algoritmo, né, a Kernel Density, definindo densidade de estabelecimentos comerciais, assim como vagas de carga e descarga. A sobreposição dos mapas temáticos permitiu elaborar um produto cartográfico que orientasse com relação aos níveis de criticidade da demanda por vaga. Constatou-se a existência de locais com grandes densidades de vagas e pequenas, né? Assim como o inverso, também locais que são considerados críticos, né, no estudo. Então aqui, ó, criticidade quanto ao transporte de carga. Então, onde estão os locais mais críticos dentro de Campinas? Então, aqui em vermelho, né, em amarelo, os menos críticos, né, criticidade média aqui, ou melhor, criticidade baixa, média, né, e lá no centro, muito alta. Esses pontinhos aqui são as vagas, né? Desculpa, pessoal, esses pontinhos aqui nesse mapa são os polos geradores de tráfego. Por exemplo, posso ter um supermercado, posso ter um comércio, né? Então esses são os polos que demandam operações de carga e descarga. Então tu aplica, ela faz aquele kernel e tu verifica onde tem os locais com maior densidade, digamos assim. Então foi identificado esse local aqui, ó, muito alto, e toda essa região aqui, né, um polo gerador de tráfego bastante importante nessa região. Cenário da utilização da vaga de carga e descarga por veículos no centro de Campinas. Então eles mapearam, né, acompanharam, né, alguns dias, horário de chegada, horário de partida, e aí com isso eles obtiveram a duração, verificaram que tipo de veículo era, que tipo de produto estava sendo transportado e a atividade, se era carga ou se era descarga. Ó, a densidade de estabelecimentos de alimentação e comércio de mercadorias, estabelecimentos por quilômetro quadrado. Então aqui eles mapearam, então aqui são as vias, né, em cinza, e mapearam esses locais, então esses estabelecimentos. Então isso vai desde, né, zero, claro, né, mas a 217 estabelecimentos por quilômetro quadrado,
né, no amarelo, até chegar lá a 2.772 estabelecimentos por quilômetro quadrado nessas regiões mais, né, densas aqui em vermelho. Então, mapearam os estabelecimentos e mapearam as vagas, densidade de vagas de carga e descarga, vagas por quilômetro quadrado. Olhando esse mapa, né, de estabelecimentos e olhando esse mapa, nós já podemos verificar facilmente que onde tem mais vaga, visualmente a gente já, né, consegue identificar onde o maior número de vagas não está de acordo com a maior demanda, né, por operação de carga e descarga. Então, aqui cruzando, temos a criticidade, né, da demanda por vagas de carga e descarga. Né, o verde é onde eu tenho uma criticidade baixa e o vermelho onde eu tenho uma criticidade alta. Então, onde eu tenho muita demanda e poucas vagas. Né? A gente pode verificar aqui mesmo. Ó. É bem essa região aqui. Onde nós temos muita demanda, né, muitos estabelecimentos e não temos, né, praticamente nenhuma vaga. Né? Então, utilizando o sistema de informação geográfica, que a gente viu na outra aula, né, claro que é uma metodologia específica que a gente não chegou não cheguei a abordar na outra aula, mas a gente pode fazer, né, a gente pode usar o sistema de informação geográfica e deve muitas vezes usar nos estudos de logística urbana, uma ferramenta bem útil. Para finalizar, pessoal, sei que foi cansativo, tá? Mas só para fechar tudo isso que a gente viu rapidamente, né, a economia da cidade depende da distribuição urbana de cargas, né, isso é fato. E para o sucesso da construção e posterior implementação de uma política de logística urbana numa cidade, é essencial o planejamento integrado e multidisciplinar, considerando as questões econômica, urbanística, social, cultural e da mobilidade urbana. Com o envolvimento de todas as escalas do governo, né, aceitando e entendendo as singularidades locais, o que serviu para uma cidade talvez não sirva para outra cidade. Então, a gente não pode pegar um plano e colar, né, de uma cidade né, e mudar o nome só. E temos que respeitar as singularidades locais. E principalmente dando voz à sociedade civil. Então, é muito importante ouvir os diversos atores, e isso eleva bastante o nível de complexidade de um estudo. Né, mas é bastante importante que todos os atores sejam contemplados para que se possa trabalhar a logística urbana num contexto, né, de maior amplitude. E por fim, então, só que com relação à logística, né, ela deve ser entendida como uma prioridade para assegurar a distribuição de produtos nos centros urbanos. Ela não é uma questão secundária, ela é muito importante. Tá? E dessa forma, conhecer como solucionar esses problemas perpassa também por reconhecer as melhores aplicações e soluções de logística urbana ao redor do mundo e então, e no Brasil também, né? Então, redefinir e redirecionar o que dá certo, o que a gente identifica que dê certo, né, para a realidade do nosso município, do nosso país. Uma logística eficiente nas cidades, criar áreas urbanas mais atraentes. As empresas prestadoras de serviço de transporte ganham na redução dos custos e dos prazos, e, por outro lado, o setor público ganha na redução dos tráfegos intensos e dos problemas ambientais, enquanto os consumidores ganham rapidez, qualidade e confiabilidade, e isso, né, vai totalmente ao encontro lá dos objetivos da ONU, que a gente viu no início, né, de criar cidades, condições nas cidades, né, condições para que as cidades sejam seguras, sejam resilientes, que a gente tenha uma boa condição, né, ambiental e uma boa condição de vida. Embora muitas cidades estejam conscientes dos problemas gerados pela distribuição urbana de mercadorias, poucas são as cidades que têm implementado soluções de logística urbana e nós observamos pouco esforço na utilização de pesquisas de logística urbana no processo de tomada de decisão. Então, nós vimos lá no início, né, e depois ao longo de alguns estudos de caso, que o que se aplicava na maioria das vezes era a restrição. Não vamos deixar determinado tipo de veículo, né, andar em determinadas vias em determinados horários. Né, e o resto dos estudos, né, muito pouco ainda foi realizado em termos de estudos de logística no Brasil,
tal realidade demonstra um imenso campo de atuação para pesquisas futuras. Então é isso que nós estávamos conversando, né? Então, embora, né, tenha de certa forma um tom um pouco pessimista em toda a apresentação, na verdade, né, a falta desses estudos nos deixa né, um campo de atuação potencial para nós, para vocês, que vão se formar em seguida, né, muito grande. Tá? Então é um campo de estudo bem interessante e bem importante. Aqui algumas referências bibliográficas que estão citadas ao longo dos slides. E seria isso, pessoal.